Oi galera, tudo bem? A proposta de arte dessa semana é fazer um quebra-cabeça, tá? Todo artesanal com material que a gente tem em casa. Eu tive essa ideia quando um aluno da turma D, o Antônio, então fica em homenagem a você, Antônio, essa aula, me mostrou um projeto que ele estava fazendo em casa. O Antônio gosta muito de fazer desenhos sobre os jogos, sobre assuntos que ele gosta, assim, vídeos, joguinhos, enfim. E um desses projetos era um quebra-cabeça. Ele estava fazendo uma pintura com tinta guache sobre o papelão e disse que ia transformar aquilo ali num quebra-cabeça. E eu, opa, olha só que atividade legal para fazer com os alunos. Vamos conferir o passo a passo? Aí você vai entender melhor. Gente, vamos começar então o nosso quebra-cabeça. Vejam aqui, eu tenho um papelão, tá? É a parte de trás de um bloco de desenho, mas vocês podem usar qualquer papel mais firme. Pode ser um papel cartão, a capa de algum caderno que você não vai usar mais, até um papelão, tá? Esse aqui eu prefiro este do que o papelão, porque o papelão ele é mais áspero, né? Esse aqui tem uma textura mais lisa. Então eu já desenhei, tá? Eu desenhei aqui uma árvore, uma paisagem e me inspirei nessa obra do Van Gogh, Estrada com Ciprestes. Cipreste é um tipo de árvore, tá? Então ele fez a representação, né? Vocês sabem que o Van Gogh é um artista holandês do movimento pós-impressionista e ele gostava muito de pintar ao ar livre. E uma das características da pintura dele é essa textura, né? A tinta, a pincelada dele é cheia de texturas, ele representa muito bem a linha da pincelada. Eu me inspirei na obra do Van Gogh para fazer. Você pode se inspirar numa história, em qualquer imagem que você queira, tá? Mas falando um pouquinho mais do Van Gogh, vocês já devem ter ouvido falar aqui dos girassóis. Estou trazendo o Van Gogh para a gente poder falar um pouquinho da textura presente na pintura. Então esse aqui é o famoso quadro dos girassóis, um deles, né, porque tem várias versões dessa obra. Outra obra bem famosa é Noite Estrelada, onde ele faz também aqui novamente, a gente pode ver o cipreste, que ele trabalha bem com a linha ondulada, e ele trabalha esse céu, que parece as ondas do mar. Então são um movimento, né, no céu. E aqui são estrelas, parecem sóis. E ele faz o vilarejo aqui embaixo. Essa obra aqui é bem conhecida, vocês já devem ter visto, que é o Quarto do Artista. Então ele fez uma representação do seu próprio quarto, tá? Ele utilizava muito amarelo e azul nas composições. Então, voltando aqui, eu vou fazer uma releitura de Estrada com Cipreste, do Van Gogh. É uma obra que foi pintada em 1890 e foi utilizada a tinta óleo sobre tela. Aqui no meu desenho, que eu já fiz aqui um esboço, ó, eu fiz ele bem mais simplificado, não fiz todos os detalhes. Vejam que aqui na figura tem duas pessoas e mais parece uma carrocinha. Eu não fiz esses detalhes, a minha representação está bem mais simplificada. Então eu fiz uma releitura. A releitura é uma interpretação sua, não é uma cópia da obra, tá bom? Mas aí você se inspire no que você quiser, em algum personagem que você gosta aí, de alguma história. Pode ser história em quadrinhos ou da própria hora da contação. Então eu vou começar a pintar. Eu posso utilizar aqui tinta guache, giz pastel, lápis de cor, giz de cera, canetinha. O material que você escolher fica a seu critério, tá bom? Não precisa ser com tinta, nem precisa ser igual ao que eu vou fazer aqui. Fica só a proposta de você utilizar aí um papel mais firme, como esse daqui, fazer o seu desenho e pintar. Gente, então aqui tá o meu desenho. Vejam que eu usei um papel que ele tá até meio sujinho, ó, de tinta. Foi um papel que eu usei em outra técnica, então vou reaproveitar. Foi aquela técnica que eu fiz os stencils
Eu vou reaproveitar esse papel, ele tá sujinho, e vou pintar, tá bom? Vou tentar seguir as cores que estão na gravura e tentar representar o movimento das linhas típicas do Van Gogh. Eu vou aplicar aqui um pouquinho de branco, vou fazer o teste, porque eu não tenho uma canetinha clareadora aqui. Tem algumas canetinhas que clareiam e eu preciso dar alguns tons de branco aqui na parte das nuvens. Então eu vou tentar aqui com a tinta guache. Vou misturar então, aqui tá a canetinha. E vou aplicar a tinta guache. Pode acontecer que borre, né? Vamos testar aqui. Eu vou tentar não esfregar muito. Eu vou dar alguns toques só da tinta pra ficar de leve. Vou dar alguns toques aqui de branco para dar uma iluminada no meu desenho. O que acontece quando a gente trabalha com uma tinta base de água, no caso a tinta guache, sobre a canetinha? Como ela vai umedecer, essa canetinha não é uma canetinha permanente, né? Se eu jogar pingar água aqui em cima do meu papel, ele vai ficar borrado. Então a tinta guache, a tendência dela é fazer uma misturinha. Vejam que aqui tá ficando meio que como se eu tivesse pintado, né? Misturado mesmo um tom de azul aqui. Tá misturando o branco com a cor do papel, da canetinha no caso. Aqui, gente, são estrelas, não são sóis. Parecem sóis, né? Mas são representações de um entardecer, assim, de tá aparecendo. Aqui parece uma lua. Fica aqui mais uma técnica de pintura para você testar. Se você tiver esse material, tiver a canetinha, a tinta guache, vale o dedinho também, viu, gente? Só não esfrega demais para não rasgar o papel.
Esqueci de falar também que você não pegue um cartão muito grosso, ruim de cortar. Na hora de cortar, depois a gente vai precisar pedir ajuda de algum adulto para cortar, fazer o corte. Na verdade, gente, eu tô tentando aqui fazer uma imitação do traço do artista, né? Porque ele tem esses tracinhos na pintura, ó. Ele tem esse tracejado, que é a pincelada bem solta do Van Gogh. E vocês sabiam que dizem, né, que ele não pintava só com pincel. Ele pegava a própria bisnaga de tinta e aplicava nas telas. Por isso que as telas são tão texturizadas, as camadas são bem grossas, tá? Então é uma característica da pintura do Van Gogh, e essa pintura é um relevo, né? A tinta fica bem espessa e parece o pontilhado, mas são pequenos traços. E ele vai criando aí a sua... Ele também tem uma linha bem marcante, né? Dá pra gente perceber. Uns tons escuros aqui, ó, quase pretos. Eu vou usar o preto, mas esses artistas dessa época, eles não utilizavam a tinta preta. Eles faziam uma mistura de várias cores que eles chamavam de cinzas coloridos. Então era proibido para um, digamos assim, para um proibido, né? Nada é proibido na arte. Mas eles não utilizavam a tinta preta porque eles diziam que sujava as outras cores, tirava um pouco a vibração da cor. Então eles trabalhavam com os pretos coloridos. Sabe quando a gente faz uma mistureba de tinta e não fica um cinza? Pois eles utilizavam esse cinza dessas misturas para obter as sombras. Eu peguei a canetinha preta, né? Se você estiver trabalhando com lápis de cor, você pode fazer isso com lápis de cor ou aplicar a canetinha sobre lápis de cor. Quem estiver trabalhando com a tinta já vai com a cor preta, mas só faz isso depois que a tinta só vai aplicar o preto depois que tudo estiver seco, tá? Eu vou aplicar o preto para dar um pouco de contraste aqui nesse trabalho, nessa representação. Então, gente, aqui tá o meu trabalho, terminei, pintei todo com canetinha, apliquei um pouco de tinta guache clarinha, apliquei canetinha preta. Fiz uma releitura da obra Estrada com Ciprestes, de Van Gogh, 1890, essa tela. E uma releitura é uma representação, tá? Não é uma cópia, como às vezes se fala em releitura e as pessoas pensam que é fazer uma cópia. Não, você vai utilizar algumas formas, alguns símbolos daquela imagem e vai utilizar para fazer um novo trabalho. Então aqui eu peguei essa obra, como eu já mostrei para vocês, tá? E eu fiz ela um óleo sobre tela e eu fiz a representação aqui da Estrada com Cipreste do Van Gogh. Tá bem lisa essa figura aqui, tá? Você vai trabalhar depois que secar bem, para poder aplicar o corte. Então, quando você for escolher o cartão, não escolhe um cartão muito grosso, tá? Porque pode dar trabalho para cortar. Se você for cortar, não utilize o estilete. O estilete é uma ferramenta para adulto usar, tá? Eu não uso com meus alunos estilete. Para usar, você tem que estar sempre supervisionado por um adulto. Então, pede ajuda em casa para poder cortar o cartãozinho. Então, gente, aqui já marquei todo o desenho, tá todo marcado em linha reta, fiz com a régua e
cortar com lápis, não fiz com canetinha. Agora eu vou cortar, eu vou utilizar o estilete, mas repito, não use o estilete, peça para algum adulto utilizar. Se não tiver o estilete, corte com uma tesoura grande que não vai estragar tanto o papel. Eu utilizo para cortar aqui, ó, uma superfície, um vidro, porque o estilete ele estraga a superfície de qualquer coisa que você vai fazer o corte. Gente, olha só, recortei. Meu desenho tá todo, ó, picado. Vejam que eu não recortei em pedaços tão pequenos. Agora eu quero ver o trabalho que vai dar, hein? Será que vai ser difícil de montar esse aqui? Vamos ver. Deu trabalho para montar, gente. Demorei um pouquinho aqui. Mas olha só, dá um bom tempo aí para você marcar, fazer um desafio. Quem monta o quebra-cabeça mais rápido, fazer uma brincadeira bem legal. E aí, vai topar o desafio? Vamos ver então, eu quero ver o de vocês, tá?